Boa noite, meu povo. Boa noite. Rancho fundo de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live, a mais um momento muito especial aqui do Danado Bom. Boa noite, o Delmar Araújo, a Maria Zélia, que acabaram de entrar aqui com a gente. E, né, gente, a gente tava naquele climinha de São João aí, já deixando saudade, muita saudade, porque eu falo por aqui que se a gente pudesse, a gente teria São João o ano inteiro, porque ô época boa, né? E quem é nordestino entende ainda muito mais disso. É danado de bom esse mês, mas ele já se foi, né? Já se foi e a gente continua aqui falando de literatura, porque como diz o ditado aí, o ano vai, o ano vem, junho vai, junho vem, né, Zelinha? Mas a gente continua lendo e hoje aqui dando prosseguimento a essa discussão sobre o livro do nosso querido Johnny Eri. Peguei o livro, cadê ele? Tá aqui, que é o livro Nordeste Nunca Houve, né? Essa discussão muito bacana que o Johnny Eri faz nesse livro. E a gente faz uma análise aí através dessa produção cinematográfica, que é a novela, né? Mas vamos falar de outras produções que retratam o Nordeste, da crítica, né? Entre aspas, que o Johnny Eri faz na sua obra. Enquanto isso não chega, boa noite, Luiz, seja muito bem-vindo aqui. A gente vai mandar aqui para mais pessoas virem participar da live, enquanto o Johnny Eri também não chega, né? Vem pra cá, Johnny Eri. Eu entrei pontual, né, gente? Muito pontual aí. Deixa eu ver aqui para quem mais que eu vou mandar. Manda aí, Zelinha, também pro seu grupo. Luiz, se quiser mandar para mais pessoas. No rancho fundo, saudade, contam coisas da cidade. Chufundo, já tô indo fundo. Peraí que eu tô... Pra quem mais que eu consegui mandar aqui? O sereno, pronto. Boa noite, Manu. Boa noite, Léo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se o Johnny Eri não chegou ainda. Bem, gente, o livro do Johnny Eri, como eu já falei, né? É um livro que surge aí da sua defesa de sua tese de doutorado. E é um livro que faz uma crítica, né? Como a própria literatura vem divulgando o nosso Nordeste. Muitas das vezes, né? Cheia de estereótipos que fazem com que hoje mesmo eu postei alguma coisa. Eu postei uma imagem, né? Eu moro em Vitória da Conquista, Bahia. Essa época do ano a gente chega até aqui, mês de agosto, festival de inverno, temperaturas de 8 graus, sensações térmicas, né, baixíssimas. E alguém comentou que é estranho, né? Como é que eu posso dizer? Chega a soar estranho regiões do Nordeste em que fazem frio, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir que o Nordeste é sempre esse sol escaldante. E as novelas, os nossos filmes, na maioria deles, retratam esse Nordeste. Mas como diz o Johnny Eri nessa obra aqui, o Nordeste, ele não é um aquário. O Nordeste, ele é um oceano de possibilidades, ele é diverso, né? No clima, na geografia, na literatura, na culinária, né? Então, se você pegar aí, como a gente fala, da Bahia ao Maranhão, a gente vai ver muita coisa. A começar, como mais recentemente estávamos vivenciando aqui o São João no Nordeste, né? E esse São João, ele é comemorado de diferentes formas, né? Nos diferentes estados. Inclusive, nós tivemos aqui recentemente um momento onde a gente passou
falando, o Johnny acabou de chegar, a gente falava sobre, discutia com os nossos escritores sobre o São João e justamente a gente falava dessa diversidade, né? E aí os nossos escritores maranhenses mostravam pra gente como é comemorado o São João no Maranhão, como é comemorado o São João na Bahia, como é comemorado o São João na Paraíba, e eu já vou chamar aqui o nosso paraibano Johnny para contar pra gente como. Mandei aí, Johnny, para você. Umas ao vento. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Seja bem-vindo, Johnny, a mais um momento aqui no Danado de Bom. Mas me conta aí, como foi, como está sendo o São João aí? O São João acabou em Campina Grande exatamente, mas foram 33 dias de festa, né? Mas nas cidades ainda circunvizinhas, né, ainda acontece festejos juninos muito fortes, né? Uhum. Na cidade de Esperança teve agora fim de semana, numa cidade chamada Belém tem um São Pedro fora de época, e assim o entorno ainda vai estar efervescendo a pulsação das festas juninas, né? Boa noite a todos e a todos, sejam todos bem-vindos. Vai chamando mais gente aí, gente. Vai no aviãozinho, bota aí o dedo para funcionar. E chama gente para estar aqui. Manda o avião voar aí pelo Nordeste, Brasil inteiro, para a gente falar aqui. É o nosso segundo episódio. Keno colocou alguma coisa aqui, mas eu entrarei em contato depois com você, Keno, sobre o projeto, tá? Agradecer a presença aqui, todo mundo que está chegando aqui com a gente, tanto aí as pessoas que acompanham o Johnny já conhecem. Vou mandar aqui para alguns contatos, viu? Manda. Também vou que eu vou mandar para mais gente. Vou mandar para mais gente aqui. Vamos mandando aí para mais gente, pessoal, para nos assistir, conversando sobre um tema importante, né, Marta? Sim, com certeza. Tão importante que a gente criou não uma live, mas nós criamos aqui digamos assim, uma programação especial, né, de 4 episódios, tendo em vista a densidade mesmo do texto do Johnny Eri. E aí a gente nos organizamos, né, em 4 episódios. Tivemos aí uma parada semanas passadas, porque o São João, de fato, contagia e a gente não consegue fazer outra coisa a não ser ouvir e pensar em forró. Eu vou pronunciar o nome dele aqui, se eu pronunciar errado, você me perdoa, viu? É o Nito Echene. Ele fala que é de Angola, ele é escritor e embaixador da literatura em África. Seja muito bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Gosto muito da literatura africana, principalmente de Angola. Tenho muitos escritores, amigos lá, e ele é um dos, né? Boa noite, Egberto. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Para quem não conhece ainda, né, esse é o livro que a gente está discutindo. Estou vendo ao fundo do Johnny algumas capinhas lá do Nordeste Nunca Houve, né? E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre os estereótipos, né, que são criados em torno dessa região do país, mas também tendo como pano de fundo aí a linguagem, digamos, literária, a linguagem cinematográfica. E nós trouxemos algo que está em pauta no momento, né, que é a novela das 6 no Rancho Fundo, apenas, digamos assim, como um pano de fundo mesmo para poder a gente trançar, né, tecer essa discussão aqui. E no primeiro episódio nós já falávamos sobre essa questão dos estereótipos, mas hoje a gente vai, né, Johnny, digamos assim, aprofundar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes, quero agradecer as pessoas que estão aqui, falar um pouquinho que o Danado de Bom é um espaço voltado para a literatura nordestina, né? E a gente fala que as pessoas perguntam, é para quem escreve sobre o Nordeste? Também é sobre quem escreve o Nordeste, mas é para qualquer escritor, digo, nascido no Nordeste. E aí o que tem de gente fala, eu não nasci no Nordeste, mas meu pai nasceu, minha avó nasceu, meu bisavô, posso participar? Eu falei, gente, aí foge um pouco, né? A gente fica com o coração partido, mas foge um pouquinho da proposta, e não que os outros não sejam tão bons
quantos escritores, né, nascidos no Nordeste. Não é essa a questão. Mas vamos começar, Johnny, falando sobre a questão dos estereótipos presentes, sobretudo na trama dessa novela da Rede Globo que está no ar, no Rancho Fundo, por isso que a gente começou com a música também de abertura da novela. E eu queria ouvir de você o seguinte, como é que você vê essa questão dos estereótipos na novela e como esses estereótipos impactam a percepção do Nordeste pelo público em geral, né? Tanto dentro como fora da região Nordeste. Olha, os estereótipos são vários, né, em torno da gente. Eu acredito até que no capítulo do livro, né, eu acho que é o acebolamento do Nordeste, eu acho que é isso, a gente discute um pouco sobre essa questão, né? Mas vamos para aqueles mais fortes, né? Primeiro, a ideia de que é um espaço atrasado, né? Um lugar atrasado. Esse é um estereótipo muito comum, tá? Dentro dessa perspectiva. Outro estereótipo que a gente vai ver é a questão de que todo nordestino, né, é ingênuo, né? Uhum. Outro estereótipo montado é a questão da valentia, né? Outro estereótipo montado sobre nós é a questão de que, sei lá, temos menos inteligência. No popular, né, somos burros ou mais burros do que o resto do país, né? Sim. Vamos pegar esses quatro, já dão um pano de manga importante para a gente pensar. E assim, Eu estou falando essas só coisas. abrindo um parênteses, que a gente falou na semana passada, quando a gente fez o primeiro encontro, e a novela traz muito isso, que é da ideia do nordestino como aquele que não toma banho, né? Parece, da sujeira, né? da falta de higienização. Não sei como é que você vê essa questão Eu também. coloquei isso dentro da categoria do atraso, né? Então vamos lá. O que é pensado como estereótipo para essas questões? Vamos pegar essa ideia que eu estou trazendo de maneira geral numa categoria de lugar do atraso, né? Dentro dessa categoria do lugar do atraso, nós vamos ter um lugar onde sempre é retratado por falta de energia elétrica, é um ponto. E, consequentemente, por falta d'água, é o segundo ponto, né? Terceiro ponto, o lugar do atraso, porque não há nenhum modalidade de tecnologia ou algo que lembre o moderno. Por isso, o Nordeste é sempre ligado àquela ideia de tradição, né? Aquele estereótipo, né, tradicionalista. Então, vamos lá. Primeiro, né, esse lugar do atraso, longe da modernidade, né? Isso é uma criação complicada, né? E eu estou falando isso, gente, não simplesmente pelas minhas ideias, mas por vários estudos que já há, né? Inclusive, eu vou indicar aqui alguns livros básicos para vocês poderem anotar. O que é Nordeste brasileiro? Vale muito a pena ver esse livro, tá? O Nordeste e a questão regional. Esse é um tópico importante, tá? Para a gente perceber essa ideia do Nordeste sempre como lugar do regional, mas de maneira negativa, né? Fora do construto dessa modernidade, né? Jogando o Nordeste sempre no espaço da tradição. E por isso, longe de todo arcabouço associado, vamos dizer assim, ao sistema capitalista que estamos inseridos, ao sistema de globalização no qual estamos inseridos, e sempre estivemos. Tá? Agora, vamos pensar na questão da modernidade nas obras literárias, porque aí é o ponto interessante do seu clube, né, de leitura. Então, se você pegar, né, o livro, vamos pegar um livro do chamado Regionalismo de 30, que aí é onde está um problema, né, que a gente pode observar dentro dessa categorização. Enquanto está se organizando no Brasil o modernismo de 22, 8 anos depois, nós vamos ter as maiores produções, tá certo, da prosa brasileira. E aí está onde essa produção? No Nordeste, tá? Agora, o que é que vai acontecer? Esse Nordeste
foi categorizado dentro desse espectro regionalista. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, ao tratarem de Jorge Amado, por exemplo, que é o escritor que, até chegar Paulo Freire e agora Itamar Vieira Júnior, era o escritor mais traduzido no mundo brasileiro, era o escritor brasileiro mais lido no mundo, é o escritor brasileiro que mais gerou novela, né? Uhum. Eu acho que associado a ele, só Dias Gomes, né? Tá? Mas, enfim, você vai observar que na obra de Jorge Amado, vou dar aqui 2 exemplos. Dona Flor e seus 2 maridos e Capitães de Areia. Você vai observar como ele demonstra os lugares onde ele está narrando a conexão com os aspectos da modernidade. A energia elétrica, que é um fator muito importante nesse período de 30, como símbolo do progresso, né? E ele mostra isso tanto na região de Ilhéus, até em Gabriela Cravo e Canela. A gente vai ver essa discussão Sim. muito bem, né? Você vai ver que as personagens dele, ele equipara todo mundo, desde a dona do Lupanar até a beata da igreja, né? Por exemplo, tem uma cena linda em Gabriela Cravo e Canela da procissão, né? E quem está construindo o manto da santa, tal, e ali ele equipara todos os tipos, né, das pessoas da cidade de Ilhéus dentro de um patamar só. Essa técnica, gente, é uma técnica altamente modernista dentro da construção de uma narrativa do romance. Então, como adequar esse Nordeste simplesmente ao aspecto regionalista? Não dá. Então, o Nordeste, no meu ponto de vista, desde a sua origem, já nasce modernista, já nasce moderno, já nasce contemporâneo à sua época. Compreende, Marlon? Né? Uhum. Então, não faz sentido prender o Nordeste na tradição ou no lugar do atraso, que é o primeiro estereótipo que nos colocam. Né? Uhum. Então, o debate da energia elétrica, quando está acontecendo em todo o Brasil, né? As obras literárias, por exemplo, Zé Lins do Rego, num livro chamado Doidinho, tá? Vá anotando, gente, essas dicas aí, quem quer conhecer o Nordeste, quem quer conhecer, a literatura é uma boa porta. Se você ler Uhum. Doidinho, você vai ver, né, que na cidade onde está o internato, né, do menino Carlos, que é o personagem central da história, né, eles estão discutindo na feira, e a feira, para esse período, gente, é o grande shopping a céu aberto, né? Então, na feira é o lugar de troca, de venda, né? De produtos manufaturados, industrializados da época, né? Então, não dá para manter esse preconceito de que somos o lugar do atraso, porque a feira é, por excelência, desde os tempos árabes, né? E daí a nossa influência é muito conectada com o povo árabe, né? Com o povo do Oriente, que tem a feira o lugar de troca de experiências. Se você pegar um pouco, né, a Constituição ali da escola, da chamada Escola de Sagres, lá em Portugal, nada mais é do que o encontro, né, dos grandes navegadores ali, tô falando, e olha que eu estou falando de 1500, tá? Nesse caso de Portugal. Era uma espécie de feira que rolava naquele espaço portuário. Quando você vai ver Capitães de Areia, no qual Jorge Amado trabalha a questão do trapiche, ali próximo à praia, né? Que está o espaço dos estivadores, você vai ver que ele está debatendo a modernidade, sim, ali, e um problema sério, que é o problema dos meninos de rua. Até hoje, os moradores de rua é um tema importante para a modernidade, ou não é? Tá aí a lei, né? E olha como isso é cíclico. A lei atual, que graças a Deus foi cancelada, né, em São Paulo, né, uma PL, para que não se doassem para moradores de rua, né? Nenhum tipo de doação, de donativo. Então você vai observar que Jorge Amado está discutindo um problema atual lá atrás, em 1930, em Capitães de Areia, né? E agora, mais uma vez, esse preconceito que é retomado. Então, falamos dessa questão da modernidade. A questão da pobreza dentro desse espaço.
Gente, o Nordeste tem uma população pobre, sim, como qualquer outra parte do Brasil. Isso é uma questão que estará sempre relacionada às políticas públicas, né? Se a política pública não chega em uma determinada região, né, não há como você ter garantias legais para que haja um avanço social. Isso é um fato. Não há como negar isso. Tá? Então, quando você vê na literatura o tratamento, vamos pegar agora um romance contemporâneo, de Efigênio Moura. Vamos pegar Cício de Luzia. Olha que eu estou transitando entre os romances urbanos e os romances de uma pegada um pouco ruralista, vamos dizer assim, né? E você vai ver que Cício, né, aquele romance é mais ou menos descrito num período de 1950, 40, eu acho, é a ambientação do tempo naquele romance, e você vai ver que Cício é o trabalhador da fazenda. Mas observe que Cício tem um trânsito importante dentro da casa do patrão. Cício não tem uma exploração do seu trabalho, da sua mão de obra pelo patrão. E Cício consegue namorar e casar com a filha do patrão, sendo uma espécie de faz-tudo na fazenda. Uhum. Você vai observar que mesmo romances ambientados nessa década de 30, de 40, de 50, você vai observar que não havia uma diferença social muito grande, né? Havia diferença em termos de dinheiro, mas em termos de coabitação, de espacialidades, você não tem uma diferença gritante, né? O espaço da feira era comum para o pobre e para o rico. O espaço das festas era comum para o pobre e para o rico. Quando você tem uma invasão total, né, um domínio maior do capitalismo, aí sim você vai perceber como essas diferenças sociais vão ser aprofundadas. E aí vai surgir essa categoria dessa pobreza mesmo, da miséria, vamos dizer assim melhor, vai haver um aprofundamento da pobreza para a miserabilidade. Mas mesmo assim, os nossos romances, a literatura nordestina, contemporânea e a literatura, vamos dizer assim, mais tradicional, estabelece elementos muito importantes na construção desses personagens sociais e que se ficcionalizam na obra. Então, Efigênio Moura é um exemplo importante disso. Se você vê o romance A Terra, se você vê o romance As Mulheres de Tijuco Paco, né, no romance Mulheres de Tijuco Paco, né, você vai ter lá um protagonista feminino muito forte, é um romance da década de 80, que vale a pena dar uma olhada nele, são as mulheres de Pernambuco, do interior de Pernambuco, lutando contra a invasão holandesa. Olha só que interessante. Resistindo, né? Então vamos aí para mais uma questão. O estereótipo da pobreza, né? Ele não dá para ser simplesmente colado, conectado somente ao Nordeste. Sim. Entende? Olha, eu lembro disso muito forte quando eu fazia o que hoje é o sexto ano. A professora de geografia falando sobre o Nordeste dos Estados Unidos. E eu, na minha mente de criança, achava que o Nordeste dos Estados Unidos era um lugar de pobreza, era um lugar seco. Olha só, a cabeça Você da vê como é criança é tão forte, né? Como é forte essa muito construção dos estereótipos. forte. E ela mostrando para a gente, por exemplo, ela trabalhava, eu lembro muito bem disso, era trabalhando em Detroit, e Detroit, nessa época, eu fazia o sexto ano em 80, eu acho que 87, 86, Detroit era o grande centro automobilístico dos Estados Unidos. E eu, na minha inocência de criança, fazia o parâmetro com o Nordeste brasileiro. Só porque tinha o nome Nordeste. E Então, aí é muito entra importante. justamente, acho que o que a gente está trazendo aqui é como esses estereótipos são reforçados, sobretudo pela grande mídia, né? Isso, porque aí eu volto àquela pergunta, Mara, que a gente fez. A quem interessa? Esse é o grande questionamento. A quem interessa continuar retratando, em pleno século XXI, o Nordeste com tais características. Né? Daí a importância de levar essa perspectiva. Eu gostaria muito
de doar a cada professor de escola pública, seja de língua portuguesa, de história, essa minha obra, para que eles pudessem levar para o espaço da sala de aula a possibilidade, né, e a realidade, melhor dizendo, de que o Nordeste é potente, de que nós somos potentes, de que nós somos, né, vamos dizer assim, e principalmente hoje, gente, com as novas tecnologias, com a ideia de economia verde, de energia limpa, o Nordeste é o grande nome, é a bola da vez, a gente precisa entender isso, né? E não é em vão que grandes empresas, né, multinacionais de energia eólica, de energia solar estão se instalando aqui. Lógico, não estou trazendo aí em questão os aspectos e impactos ambientais disso, que também precisam ser entendidos e analisados, mas mostrando como o Nordeste está dentro dessa vibe, né, da economia verde, que é a bola da vez em todo o discurso progressista, né, em todo o mundo. Então, quanto à pobreza, além de nos taxarmos de pobre, nos coloca com um aspecto grudento, para usar uma palavra bem nordestina, sujo, Sujos. né? Alguém até Coloca comentou aqui, acho que foi o Heriberto que comentou justamente sobre isso, que ele falou assim, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui, para também a gente estar aí, e o pessoal que está seguindo aqui, está interagindo. acompanhando a gente, vocês podem ficar à vontade para comentar, para perguntar, né? Para que não fique aqui centrado o discurso entre eu e o Johnny. Mas o Egberto, ele falou justamente isso. Fora a construção imagética das personagens, né, da novela que a gente está falando, suadas, manchadas de borralho e usando roupas em tons terrosos, né? Então é toda uma Pois, construção mesmo que é feita. E aí, já que você fez a pergunta, a quem interessa, dá um spoiler para a gente aí, a quem interessa esse Nordeste que é divulgado, né? Sobretudo pela mídia e você traz bastante no seu livro pela literatura, né? Porque às vezes a gente não percebe, mas a nossa literatura está impregnada desses estereótipos. isso. Eu diria que a resposta está muito, muito clara no capítulo 2 do meu livro. O Nordeste não é um aquário. Adoro No, essa no, frase. no tópico 2.1, eu digo assim, Nordeste, fábula espacial de uma lírica passadista, né? E nesse tópico eu vou discutir justamente isso, que os poderosos, né, os antigos donos, né, dos engenhos, da cana-de-açúcar, que teve o poder na mão lá no início do ciclo da cana-de-açúcar, quando vê esse eixo econômico se deslocando para o Sudeste, né, e vê o seu poder econômico sendo perdido, porque o poder político nunca foi colocado por terra, né, eles acabam construindo essa narrativa do que é o Nordeste. Acabam invencionando o Nordeste. E nessa invencionalidade do Nordeste, né, se apodera dos mecanismos culturais que nós temos. Tá? Eu não estou dizendo que isso é algo, vamos dizer assim, altamente negativo, os mecanismos culturais que temos. Eu não estou negando o reisado, né? Eu não estou negando, né, a cavalhada que existe em determinados lugares, né? Eu não estou negando todos os festejos que nós temos juninos, de diferentes formas. Por exemplo, no Maranhão, o ciclo do boi é muito forte, né? De forma alguma. Mas eu estou querendo mostrar que nós somos isso e outras coisas. Uhum. Sim. Eu não estou negando os ciclos da seca, E nem as porque como tradições, né? Porque são importantes, né? o Sobretudo São problema, João. o problema é amarrar a gente nas tradições. O problema é que a gente, por exemplo, faça um São João hoje, tá certo? Do mesmo jeito que Luiz Gonzaga fazia em cima de um caminhão, numa praça, né? Não dá. Nós temos hoje estruturas fantásticas, com sons altamente potentes, com instrumentos musicais potentes. Lógico, a zabumba, o triângulo, a sanfona, se você for estudar, né, como é que surge, porque diz, olha, é o trio pé de serra, é o mais tradicional. Aí eu pergunto, o que é a tradição? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, com quanto tempo eu posso dizer que uma coisa é tradicional? Pela história.
no campo da historiografia, né? Com quanto tempo, se eu pergunto com quantos paus se faz uma canoa, eu pergunto, com quanto tempo se faz uma tradição? Não sei, né? Aí eu indico, né, um livro muito bom de Eric Hobsbawm chamado A Invenção das Tradições. Vale a pena dar uma olhada nesse livro, tá? Então, vamos supor, dentro do campo da história, o Baião não tem nem 100 anos. Olha só, né? Se você for estudar o Baião, Luiz Gonzaga, né, você vai ver que ele usou os instrumentos, né, vamos dizer assim, que tinha à mão e que eram mais práticos para você transportar. Porque você pega o acordeon, né, a sanfona, ela é fantástica. Você tem nela órgão, você tem nela o som do pífano, você tem nela o som do piano, dependendo de como se toque. Você tem nela o som de flauta. Você pode extrair dela vários sons possíveis. Então, Luiz Gonzaga foi esperto, ele usou um instrumento, que era um instrumento de orquestra, importante, né? E trouxe isso para esse formato prático. Eu podia botar dentro de um Fusca, Marla, e sair por aí, né? Com um trio, tá? Uhum. Mas você tem que pensar na modernidade do compasso. Vá ver o compasso do baião, compare como é montado musicalmente o baião, é modernidade pura. Você entende? O Egberto comentou aqui, acho que eu estou comentando porque ele fala justamente isso. É importante lembrar que o maior expoente, né, midiático da tradição do forró, que é Luiz Gonzaga, foi o primeiro a inserir guitarra elétrica em seus shows. Pois é, pois é. Aí vai surgindo guitarra elétrica. Você pega, não sei se vocês conhecem, você vai ver um cara chamado Jorge de Altinho. Jorge de Altinho, né? Procura aí nos streams musicais. Você vai ver que ele traz a perspectiva da Orquestra de Frevo de Pernambuco. Ele é de Altinho, a cidade é Altinho, onde ele mora, Pernambuco. E ele traz os elementos da metaleira, que é do frevo, e ele acopla ao forró. Uhum. Entende isso? Né? Então, a gente precisa entender que não dá para ficar lá, né, no, em cima do caminhão, como fazia o seu Luiz, né, com um trio de forró, com um espectro reduzir, porque era aquilo que se tinha na época. O caminhão era o palco moderno, era móvel, eu podia levar para qualquer lugar, entende? Eu Uhum. montava um palco, tá? Então, precisamos entender isso. Então, esse espaço, esse lugar da tradição ao qual querem amarrar a gente, o problema não é a tradição. O problema é quando eu crio isso mais um estereótipo, Uhum. né? Ô, Tá? Janiel, Então, é seguinte, crucial a gente entender isso. veio uma Faltou a gente pergunta falar, aqui, até claro, porque a gente tem. certo, Já você volta lá daqui a pouco, para a gente fazer umas certo. tranças aqui. Eu sei que você está seguindo a sequência aí dos estereótipos que você anotou, Isso. mas assim, a gente está falando aqui, né, para um público que é leitor, que é escritor, que é professor, enfim. E quando você trouxe também algumas obras que fogem desses estereótipos, como foi o caso que você trouxe do F.G. Moura, né? Você poderia citar outras, mas uma pergunta que me veio à mente agora é como como a sua obra pode contribuir para o escritor, né? Para o escritor fugir desses estereótipos, né? Poder estar, claro, como você falou, pensando esse Nordeste, mas com todas essas tradições, com todas essas questões que você colocou, mas pensando esse Nordeste dessa forma mais diversa, como você traz. Olha, acho que o primeiro ponto é um ponto crucial para todo escritor. O escritor, para ter um domínio do seu ofício de escrita, antes de tudo, ele tem que ser leitor. E ele precisa, enquanto escritor nordestino, eu não estou dizendo que é o que a gente pode até pensar nesse livro aqui. O que nos faz ser nordestino? É ser nascido no Nordeste? Né? Boa. É um ponto é um questionamento importante dentro dessa obra aqui, tá certo? O que nos faz Uhum. ser nordestino? A primeira parte dele todinha é discutindo isso, e a segunda parte é discutindo, né, a questão de identidade quando Luiz Erundina chega ao poder em São Paulo, tá? Na política. Mas a primeira parte desse livro é essencial para quem quer conhecer. Então, conhecer a sua
espacialidade, estudar a sua espacialidade, ler a sua espacialidade. É lógico que todo escritor ele vai instituir o que eu chamo, né, quando eu escrevo os textos de crítica literária, o que eu chamo de dicção. Todo escritor vai encontrar uma dicção para o seu texto. E aí, lógico, vamos pegar mais uma vez o caso de Efigênio Moura, que usa a linguagem que a gente chama de linguagem matuta, que ele chama de linguagem do caririzeiro, né? Que traz todo esse aspecto da espacialidade rural. Mas, por exemplo, se você lê O Sertão de Bodocongó, ele é um romance que, no meu ponto de vista, é totalmente psicológico. Eu acredito que é uma das obras mais maduras dele, né? Onde ele trabalha com a ideia do sonho. Mas ele construi tudo isso dentro da espacialidade nordestina. Veja, essa é a dicção, né, literária, narrativa, que Efigênio encontrou para a obra dele. Eu vou dizer aqui um autor que Egberto trouxe aí. Por exemplo, Roberto Menezes, que escreveu Julian Bondês para Morrer, né? Trago comigo trago comigo as dores de todos os homens. Se você ler o livro desse autor, você vai ver que o Nordeste que ele apresenta, a dicção literária que ele apresenta, rompe com todos os estereótipos do Nordeste. Por exemplo, Júlia Bondês para Morrer, no meu ponto de vista, né, eu digo até a ele ri, né, o Guel Arraes, quando fez o filme Aquários, deve ter lido a obra deveria ter lido a obra de Beto Menezes, porque é um livro que é escrito 5 anos antes de Aquário e tematiza a mesma coisa de Aquários, que é a questão desse apelo a um edifício, a uma memória de um apartamento. Tá? Eu, por exemplo, vejo Maria Valéria Rezende, que é fantástica, que encontra outra pegada. Isso eu estou falando só de prosa. Vamos para a poesia. Por exemplo, eu trouxe aqui um modelo, que não é exatamente um modelo, mas é só um exemplo, por exemplo, da poesia que eu escrevo. Né? E eu tento quebrar esses estereótipos. Não sei se dá para ver aí. Olha o formato, né, desse texto meu poético. Eu quebro com a estrutura da ideia do próprio verso, tá vendo? Então, olha, eu vou encontrar uma outra caminhada para essa minha escrita. Mas aí cada um, olha como eu começo, com ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, esse poema. Eu misturo prosa e poesia. Para montar esse livro e classificar ele na ficha catalográfica, a editora teve que botar livro de conto, poesia, crônica. Eu não consegui dar uma definição. Então, veja, é uma forma interessante de você romper com o estereótipo de quem escreve poesia só escreve cordel, por ser nordestino. Sim. Né? O Egberto daqui, que está aqui também é poeta, né, de uma cidade vizinha minha, né, vem com poesia totalmente diferente. O nome do livro dele chama-se Rasgos Poéticos. Né? Você tem, por exemplo, Luciano Justino, que faz um livro, né, 380 poemas, 480 poemas pretos, mais 3, onde o livro todo é preto, onde ele traz toda uma estrutura das folhas todas desconectadas, quer dizer, fora totalmente do estereótipo nordestino. Apareceu aqui uma mensagem de Cristiana Aguiar, contista, muito bom, tem um livro chamado Nordestino Gótico, tá certo? Vale muito a pena, sabe? Então, ele trabalha com esse Nordeste totalmente diferente, o Cristiano Aguiar. Tá, gente? Procure ele, é um autor já consagrado, vale a pena ler a obra dele. Então, você vai para o teatro, vamos para o teatro. Gente, procure o Teatro Carmim, do Rio Grande do Norte. Inclusive, Marlon, eles têm uma peça chamada Nordeste, A Invenção do Nordeste, baseado no livro de Durval Morim Júnior. Já vi assim pela rede social, já vi. É muito bom. Procura no YouTube, gente. Tem vídeos, trechos da peça deles, tá certo? E tem um livrinho dele com 2 peças deles rompendo o estereótipo do nordestino, tá? Então vale muito a pena essa pesquisa antes de escrever, essa releitura. E aí você escolhe. Quer manter a perspectiva de Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, né? De Graciliano Ramos, né?
José Américo de Almeida, que inaugura o romance nordestino moderno, mas pouca gente fala, com o livro A Bagaceira, e é daqui da Paraíba, da cidade de Areia, né? Tá certo? Então, para a sua pergunta, eu diria isso. É primeiro ler, tem que ser leitor, tem que ser pesquisador. E tem vários livros, gente, que debatem o Nordeste. É lógico, eu não vou querer encarcerar um escritor, Marlon. Ele é livre para falar do que ele quiser, da obra do jeito que ele quiser. Agora, o problema está em nós enquanto leitores. O problema está na crítica literária sudestina. Por exemplo, eu escrevo para uma revista aqui local chamada Correio das Artes, que é um suplemento literário, né? É o mais antigo do Brasil em circulação. Tem mais de, eu acho que vai fazer 100 anos de circulação ininterrupta. Mas, por exemplo, pouca gente conhece. E Uhum, quando eu escrevo nessa revista, eu trago autores nordestinos, contemporâneos, mostrando outra pegada dentro dessas obras dele. uhum, Né? Então, uma região não é constituída apenas por uma lei. Uma região é constituída pela sua sonoridade, pelas suas músicas, pelos seus escritores, pelos seus pesquisadores, pelas suas universidades, né? Pela sua gente, pelo seu povo, né? Pelos intelectuais que constituem essa espacialidade. Todo esse conjunto é que forma uma região, é que se inventa uma região. E é uhum. isso que eu falo no Nordeste. Sim. Falando ainda, falando não, voltando aqui, mostrando o livro do Johnny Eri, né? É um livro que está também disponível para quem está aqui e quiser, né? Adquirir o livro, querer conhecer mais sobre a obra. Eu vou fazer a propaganda que em breve ele vai estar na loja do Danade Bom. A gente está finalizando. Ele nem autorizou Se ainda, Deus mas eu estou quiser. dizendo que vai estar. A gente Você tá formatando, finalizando a nossa loja virtual com livros, né, de autores do Nordeste. E esse livro não vai poder faltar lá na nossa loja. Enfim, você vai poder adquirir lá também. E nessa obra, como eu falei no início, a obra do Johnny Eri é o resultado, entre aspas, né, da sua tese de doutorado, e ele traz aí várias referências nessa obra, mas aqui eu destaquei assim o Gilberto Freire e o Albuquerque Júnior, né? E a pergunta é: qual é a influência desses dois escritores nessa obra? Vamos lá. Primeiro ponto, estou até aqui com outro livro de Duval, ele é muito conhecido pela Invenção do Nordeste, né? Mas esse livro Uhum, aqui foi muito interessante para mim. Preconceito contra a origem geográfica e de lugar, as fronteiras e as discórdias. bom, o Esse título é bom. livro é muito importante. É um livrinho fininho, ó, dá para ler rápido, onde ele faz um debate muito bom sobre os preconceitos, sobre os estereótipos. Então me ajudou bastante esse livro. Duval é um pesquisador, acho que é um dos primeiros a trazer esse Nordeste numa outra perspectiva, né? Ele trabalha no campo da história, é historiador, mesmo ele trazendo algumas obras de cinema, de literatura, de novelas, né? Ele já vem escrevendo vários livros. Ele tem um livro chamado A Invenção do Falo. Ele tem um livro chamado Feira de Mitos, que é tudo sobre a temática do Nordeste, né? Então ele vem aí, é um mestre, né? Que eu espero um dia poder levar esse livro meu para ele. Quem tiver aí conhece Duval, né? Ele foi professor num período da minha faculdade, só que eu era de letras, ele era de história, Uhum, né? E antes de eu terminar o curso, né, ele se aposentou da universidade e foi para outra universidade, né? Então eu não tive exatamente contato com ele, mas conheci muitas pessoas que tinham contato, mas não me aproximei dele, né, uhum, nesse período. Isso poder presenteá-lo com esse livro, né? Então, a ideia é, de Duval é justamente desconstruir esse Nordeste. Né? Só que o meu trabalho eu vou numa perspectiva do campo literário. Eu faço um recorte bem específico para aprofundar, que é algo que ele não faz na Invenção do Nordeste. Ele traz en passant, né, as áreas da literatura, do teatro, do cinema, da música, né, e ele não faz aprofundamento. Então, eu faço um recorte dentro do campo da literatura. Né? Então, ele vai ser um apologista daquilo que eu penso. Já Gilberto Freire, né, eu vou tecer algumas críticas mais pesadas a Freire, né, no sentido de que
quando ele escreve o livro Nordeste dele, ele vai trazer uma perspectiva muito dentro do campo da elite pernambucana, da qual ele fazia parte. Lógico, é muito importante ler ele. Casa Grande Senzala é um livro fantástico. O livro Nordeste também é um livro fantástico. Sem eles, eu também não estaria falando sobre o Nordeste. Né? Eu não posso. Agora, eu preciso pegar o que ele produziu, o que ele escreveu, e aí onde está a construção, né, do saber acadêmico, é você fazer, né, uma antítese, quer dizer, construir uma antitese em cima da tese que eles apresentaram. Então, eu apresento um ponto de vista, né? Então, ele vai mostrar o Nordeste, no livro Nordeste, o Nordeste adocicado pelos canaviais, né? O Nordeste onde a gordura e a fartura, né, serão aí mobilizadas por esse poder econômico, político dos canaviais. Mas ele esquece de trazer, né, que as questões que envolvem o Nordeste estão justamente, né, vamos dizer assim, submersas nesse discurso político, econômico, que essa própria elite construiu. Né? Você está num espaço, por exemplo, gente, de 9 estados. Vou pegar só um exemplo para você entender por que eu faço essa crítica a Gilberto Freire. Não estou desmerecendo o trabalho intelectual dele de forma alguma e a construção histórica dele enquanto, né, um pesquisador da sociedade, da história do Brasil, da formação do Nordeste. Não, de forma alguma. Mas, por exemplo, tivemos agora a polêmica imensa em todos os São Joãos, né, do Nordeste, na questão dos sertanejos. Aqui em Campina teve funk, né? Teve várias outras coisas. Em Caruaru, até W foi para lá, né? Então, a gente teve essa polêmica toda, né? Mas a gente esquece que quem está por trás de tudo, né, é um empresariado, que geralmente é um empresariado, tem uma relação ou com a região, ou com elementos políticos ou não da espacialidade da região, e que vão ganhar grana nisso, gente. Tá? Então, vamos pensar um pouco. Você tem São Paulo, né, e vamos pegar a questão só da rivalidade, não estou aqui desprezando nada. Quem gosta de sertanejo gosta, e gosta porque gosta, não precisa explicar a ninguém sobre isso. Mas pegamos a música sertaneja, que já não é mais a música sertaneja de Tinoco, né? Já não é mais a música sertaneja de Chitãozinho Chororó, né? E de outros tradicionais também. Mas observe que você tem, né, apenas uma grande festa, que é a festa de Barretos e do interior de São Paulo, né? Muito forte com o ser sertanejo. Quando você olha para o norte de Marla, num período junino, que dura mais do que um festival, Campina Grande são 33 dias. Parece que em Caruaru agora esse ano aumentou para 72, começou em maio. Uma festa junina começar em maio. Você tem 9 estados. Se você pegar cada capital, tá? Já são 9 capitais produzindo festa junina. Quando você vai para cada estado, tem pelo menos no interior do estado, tem mais ou menos 3, 4 cidades grandes que promovem grandes festas juninas. Então, você vai multiplicar 9 por 4. No entorno dessas 4 grandes cidades por estado, você vai ter o entorno de cidades um pouco menores, mas que também fazem São João tradicionalíssimos na região. Tá? Então, peguemos assim, né, 9 capitais multiplicada pelo menos aí por 6 cidades em cada estado. Meu amigo, isso é grana com muita força. Entende? Estou trazendo para os pratos. Olha, estou partindo da literatura, né? Estou partindo da discussão na minha tese e estou trazendo agora para questões práticas. Então, esse capital vai vir buscar essa grana que está aqui. Entende? Eu vou dar um exemplo de Santa Luzia, que é uma cidade no sertão paraibano. Ela tem a festa mais antiga, tá certo, de São João da Paraíba. 80 e poucos anos. Olha aí. E não é ainda uma das terceira ou quarta economia do estado da Paraíba.
Mas tem um São João que movimenta uma economia imensa nesse período. Compreende? Tá? Uhum. Então, tem aqui, né, uma cidade lá no Alto Sertão que tem mais de 80 anos de São João, tá? Quase o mesmo tempo, né, de idade do Nordeste, enquanto instituição política, porque o Nordeste vai surgir em 1929, por aí, 1930, enquanto região. E essa galera Sim. já fazia São João, sem ser nem Nordeste direito ainda. Compreende? Ainda era Uhum. Norte, Uhum. né? Então, isso movimenta tudo. Então, esses aspectos, Gilberto Freire, no meu ponto de vista, não consegue captar no livro Nordeste. Compreende? Ele não consegue dar essas nuances, essas ambiguidades que há dentro dessa espacialidade, né? Uhum. Então, é isso que eu livro quando eu faço a minha análise crítica sobre a obra freiriana. E para mim foi complicado porque é um vespeiro muito grande. É um nome consolidado Sim. dentro. Da Se um academia, pernambucano pegar meu né? livro para ler, se um pernambucano pegar meu livro para ler, vai me detonar, né? Porque eu estou tratando com um cara que é um clássico dentro do campo da sociologia, dentro do campo da história, né? Tá? Mas a ideia é essa, a gente promover o debate, a gente promover a discussão, né, de uma maneira que a gente possa trazer aquilo que mais referenda essa possibilidade de outros Nordestes. Eu acho que meu livro é muito sobre isso, né? Tem mais perguntas aí, Tem. gente? A gente conversa igual Ah, a nega do leite, mas tem mais pergunta aqui. Um ditado, é um ditado aí. Não sei muito bem o significado dele, mas é repetitivo, a gente acaba falando. Só para a gente estar fechando já também aqui, né, por conta do tempo, voltando um pouquinho ainda para a novela, para que o público faça essa analogia, né, essa comparação aí, a novela que a gente está trazendo, que é Rancho Fundo. Que outras, acho que não sei se a gente falou sobre isso no nosso primeiro encontro, mas que outras novelas, filmes retratam o Nordeste dessa forma, né, que a novela está tratando? E se você consegue perceber aí evolução nessa questão dessa discussão dos estereótipos, ou continua se repetindo, né? Tanto nas produções cinematográficas, como também, acho que na literatura você já trouxe um pouco disso, né? Que tem surgido coisas diferenciadas, mas não deixa de ter também muita coisa ainda muito arraigada ainda nessa ideia. vamos lá. A questão, vamos para um outro estereótipo, da ingenuidade, né? É impressionante como você vê a personagem principal da novela, a senhora. Eita, eu esqueci o nome dela, rapaz. Que achou a pedra A da turmalina, né? pedra. É, a da pedra turmalina. E souber o nome, quem Você estiver assistindo a novela percebe, pode colocar aí embaixo, que eu não me lembro também, não. vamos dizer, Leonel, né? Leonel é o sobrenome dela. Eu esqueci agora o primeiro nome. Eu acho que é Zefa Leonel. Zefa, Eu alguém acho que é colocou isso. aqui, a Zefa Olha aí, Leonel. Zefa Leonel. Vamos pegar a figura dela. Zefa Leonel é aquela mulher aguerrida, pelo menos no início da novela demonstraram muito isso. É aquela mulher aguerrida, é aquela mulher macho sim senhor. E aí é outra problemática, né? Essa ideia da valentia, né? Essa ideia de que tudo é resolvido na peixeira, na força, e que a mulher, para ser nordestina, ela não deve ser só mulher, ela tem que ser mulher macho sim senhor. Isso vocês vão ver esse debate, gente, no livro A Invenção do Falo, de Durval Muniz. Quer dizer, a mulher não precisa ser só mulher, né? Mas perceba, ela tem essa cara, ela é uma personagem muito ambígua, né? Tem essa força toda, aquela mulher que bota a família toda debaixo dos braços, né? Como uma galinha com os pintinhos faz, e aquela proteção toda, ela faz tudo, né? Tem um marido que fica lá meia boca, né, na novela, tá Uhum, certo? Mas você vai ver que ela sempre tá com a cara de braba, né? A mulher ri muito pouco na novela, quase, isso é um estereótipo, né? quase Quase nunca. nunca, né? Hoje, por exemplo, ela deixou o marido atual, né, para suspeita de traição, tal, que a gente viu que não há uma traição. Mas para se permanecer como uma mulher, já está, né, o ricão lá da mineradora já está se aproximando e ela já está cedendo.
né? Como se aquela ideia de que para que ser mulher, né? A Isa sempre está acompanhada do homem. Olha aí o estereótipo, né? Falocêntrico mais uma vez, né? E agora já próxima de um homem, né? Então, quer dizer, essa parece um pouco de contradição, essa mulher que se demonstra ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo aguerrida, ao mesmo tempo dono do nariz, e agora muito rica, ainda precisa de uma figura masculina para poder se estabelecer dentro da sociedade de Canta-Pedra, né? Sim. Mais uma vez, essa questão aí aflorando. E no início, a ingenuidade muito grande. Ela é o mesmo ponto que essa mulher altamente forte, corajosa, persistente, né? Esperta. Perceba que ela tinha no início da novela um pouco de João Grilo, né? Essa ideia do que a gente chama na literatura de um herói pícaro. Ela era pobre, era mulher, não tinha força de heroína enquanto musculatura, mas no posicionamento dela, né, se transvestia essa identidade de heroína, tá? E pela inteligência e pela perspicácia ao ponto de numa caverna, numa mina abandonada, ela conseguia achar a pedra, né? Vamos pegar na semiótica, né? O objeto de desejo do herói, né? Querem contar a pedra turmalina e tirar a família da pobreza, tá? Esse é mais ou menos o enredo em torno de Zéfiro Leonel. Mas o que a gente percebe, Zéfiro Leonel continua, né? Com essa imagem. Perceba que a imagem da novela não mudou, a câmera, né? Para a película não mudou. Você está tudo amarelado ainda. Volto a dizer, isso é uma técnica cinematográfica utilizada pelos norte-americanos lá no período do Faroeste para descrever os mexicanos como pobres, como sujo, ou né, a figura dos nativos, né, da região do Velho Oeste, que eram, né, os indígenas locais. Tá? Então, com essa coloração, você diminui a potência das personagens. Você diminui e coloca numa subcategoria. Ela continua ainda com a aparência de não tomar banho. Ela estava hoje no enterro da melhor amiga dela, com o cabelo todo desgrelhado, tanto ela quanto a filha, né? Ela botou um vestido lá preto, tudo, mas um vestido meio desengonçado. E ela já está rica, Uhum. tá? Então perceba, vai persistindo essa ideia, né? Vai persistindo essa ideia da pobreza, da humilhação, de uma categoria subalterna. Sim. Isso é muito sério, gente. É o que aconteceu, lógico, guardada as devidas proporções, porque eu não posso pegar os fatores que associaram a Segunda Guerra Mundial ao judeu e ao campo de concentração e simplesmente banalizar aquele crime todo, mas se você perceber, né, não houve uma revolta judaica forte ali, porque eles estavam tão minorizados, tão humilhados diante de toda aquela consistência, porque você percebe, tinha mais judeu no campo de concentração do que alemão, né? E, por exemplo, podiam se revoltar e destruir tudo. Mas eles estavam tão humilhados na sua fibra de quanto ser humano que isso não aconteceu. Então, de alguma forma, né, guardadas as devidas proporções, por favor, né, vamos ter um pouco isso sobre o nordestino. Na sua simbiose, né, há tanto preconceito, há tanto estereótipo colocado, né, sobre aquela personagem, que ela mesmo com dinheiro, com a potência que pode, dizer que o dinheiro seria a grande mola propulsora do enredo da novela. Observe que é isso. Tem uma cena lá no início que ela vem da aliança para poder comprar comida para a família. Ela Uhum. empenha a aliança, né? Um Que negócio naquele tão sério, você contexto me da fez novela. lembrar. Você me fez Pois não, pode lembrar falar. que ontem a gente estava discutindo o livro do Estênio Gardel, A Palavra que Resta. Isso. E Um livro excelente. a matéria em que ele tinha assim, a matéria em que ele recebeu aquele prêmio, né? Um prêmio lá internacional. Aí na matéria diz: escritor gay e nordestino recebe o prêmio tal. Não é louco isso, Querido. gente? Você já viu escritor gay e sulista? Não tem. Editor gay paulista recebe. Não tem.
Incrível, escritor incrível. gay carioca. Não tem. Então, é sobre isso que a gente tem que discutir. É como saiu o Itamar Vieira. Lógico, tenho algumas críticas ao livro de Itamar Vieira, principalmente nesse segundo, né? Onde ele detectou uma forma, uma percepção de como pode, né, de como ganhou vários prêmios e que continue ganhando, não tem problema nisso, né? Mas ele está repetindo muita coisa do que ele escreveu, né, em Torturado, né? Lógico que eu queria vender a quantidade de livros que ele vende, e não teria problema de repetir, e que ele continue vendendo, né? Uhum. Que ele continue sendo lido e traduzido nordestino. Mas perceba, a matéria era Torturado mostra o Brasil profundo. Eu acho que eu falei isso na primeira live da gente. Sim. E onde Uhum. está o Brasil raso? Quem é o Brasil raso? Né? Então, essa ideia do Brasil profundo é o mesmo termo de origem, Marla, de quando foi criado o sertão, a expressão sertão português. Ela foi integrada ao nosso discurso como esse lugar muito longe. Eu acho que eu falo isso no livro, né? Ela tem uma origem, né, que vem de Portugal, do latim, mas também tem uma origem angolana, né, dessa palavra sertão. E aí foi impregnado de preconceito e estereótipo, principalmente lá no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que eu também falei sobre isso, Uhum. né? Então, Zé falou, essa mulher ingênua, Falhou aqui. Estão ouvindo, gente? Pronto. novela. E olha como é interessante a gente perceber, né? A ex-mulher do Ricão lá, que faleceu hoje, né? Hoje foi o velório dela, né? Perceba, negra, né? Aí Uhum. teve que morrer tão cedo na novela, né? Parece que não encaixa, você tem uma mulher negra, né? Esposa de um cara muito rico. E as falas dela na novela, da personagem dela, gente, eram falas muito fortes, ponderadas. Do meu ponto de vista, era uma mulher que era uma personagem que precisava ser mantida na novela, Uhum. né? E está debatendo um importante de adoção, Sim. né? De ser mãe adotiva, né? Desconstruindo, né, determinado preconceito mas nacional. Então é uma voz que precisava continuar na novela, mas Uhum. parece que é, a pretitude ou a negritude associada à riqueza a gente não aceita muito, né? Isso é uma Justo. São coisas que não combinam, né? Entre aspas. doença e morre, né? Uhum. A gente precisa estar Ok. de olho nisso, né? Estão me ouvindo bem? Tá saindo bem aí a Então, minha deu voz? uma falhadinha, mas deu para pegar assim. Foi falhas bem rápidas assim. Gente, retomando aqui, a gente, né, essa série de discussão sobre o Nordeste Nunca Houve, o livro do Johnny Eri. Inclusive, está gravada, né? A primeira live da gente está aí no perfil, tanto o meu quanto do Johnny Eri. Quem não viu pode ver, tá? Essa de hoje também vai ficar gravada. E de hoje a 15 a gente tem a terceira edição. E depois à frente mais um episódio. São 4 episódios. No próximo episódio, né, a gente já tem aqui, vamos falar sobre. Deixa eu pegar aqui meu roteiro, viu, Johnny? A literatura como ferramenta de ressignificação, dentro dessa pegada aí da análise da novela. E no quarto episódio, nós vamos falar sobre o futuro da representação nordestina na mídia e na literatura, né? Então, são temas bem interessantes. Sobretudo, eu acho assim, essa ideia mesmo, né, de quem está interessado de compreender essa discussão, quem é leitor, quem é escritor. E é uma discussão para qualquer idade, né? Que pode ser adaptada. Enquanto o Johnny falava, eu falava, poxa, como pensar isso como professora digamos assim, de todas as séries que você já imaginar que eu ia passar, falava, como é que eu ia trabalhar isso lá na educação infantil? Como é que eu poderia trabalhar isso dentro, né, do ensino fundamental, do ensino médio? Então, assim, acho que é uma discussão que pode sim ser adaptada pedagogicamente para qualquer nível, né, de ensino.
e uma discussão extremamente necessária para que a gente no futuro não tenha, né, matérias como essa do Stênio, que talvez nem ele tenha percebido esse Pois destaque, é. não sei, né, do fato de ser gay, de ser nordestino, ser cearense, como se isso né, não sei, como se isso fosse uma diferença que precisasse ser destacada e como se isso o fato de ser gay e ser nordestino se tornasse o prêmio inalcançável, né? É Isso aí está aquela questão. atrelado a Só um tudo isso que minutinho, você Mara. falou. Como é que esse escritor que vem de um lugar tão atrasado, olha só, essa matéria está dizendo isso. Como é que esse escritor de um lugar tão atrasado, onde só tem pessoas burras, né? Onde não tem leitores, onde tem gente que vive só do Bolsa Família, consegue ganhar um prêmio internacional? E vocês, paulistas, vocês sudestinos, vocês aqui dos setores onde estão as grandes editoras, não estão conseguindo? Uhum. É isso mesmo, Então, né? é É isso, muito e é mais. também uma forma de minimizar, né? Enaltece ao mesmo tempo que enaltece, minimiza. Acho que tem essas duas vertentes. Vai depender de como, do lugar de quem lê e como se lê a matéria, né? Por isso que é tão importante o que a gente lê, o que a gente escreve. Johnny, só para finalizar, eu quero agradecer aqui as pessoas, né? Porque uma hora é alguma coisa já que a gente está falando aqui. Vamos retomar, mas deixa aí também os seus cumprimentos para o público e deixa aí onde é que eles podem, né, adquirir o seu livro para ontem. Ok. É. Para ontem, sim, o Ó, livro, entendeu? eu agradeço demais a oportunidade, agradeço a todo mundo que passou perguntando. Uma hora a gente acha muito tempo para estar de frente de uma tela, mas também é uma hora, é muito rápido para discutir tanta coisa, né? Eu acho Uhum, por isso essa sabedoria sua em dividir em 4 momentos é importante, né? Eu agradeço demais a participação de todo mundo, os comentários, né? Leva essa ideia para outras pessoas. Tem já mais gente discutindo sobre isso, o que é muito favorável, o que é muito importante, porque não dá mais, em pleno século XXI, né? Em plena indústria de carros elétricos se estabelecendo na região Nordeste, né? Lógico que tem outros interesses por trás, mas ainda manter todos esses preconceitos. E olha que a gente não conseguiu debater nem todos o que eu estabeleci só 4, né? uhum, Para a gente conversar. E não deu tempo de falar sobre os 4, porque é tanta coisa que há, são tantas camadas que foram colocando em torno do nordestino e da nordestinidade, né? Que a gente vai precisar, nesses outros capítulos, ir, é, 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 vamos dizer assim, sistematizando mais para a gente se comunicar mais rápido com vocês que estão aí. uhum, Se quiserem comprar o livro, vocês podem comprar na Amazon, o e-book está lá, mas o uhum, físico, eu tenho as cópias agora, eu fiz 2 lançamentos, ainda bem que eu consegui vender boa parte uhum, desses livros, e pelo direct, muita gente está procurando, eu mando para todo o Brasil, né? uhum. O preço do frete é baratinho, gente, para daqui, tudo em Campina Grande, para o Brasil. Então, quem quiser, procura no direct, @johnnyr81, né? E vai lá, me Uhum. pergunta como é que eu faço, e ver uma melhor forma de chegar até você. Mas, como o Marla mesmo falou na primeira live, é um livro urgente, é um livro que suscita várias discussões, tem tido uma repercussão muito bacana, Mara. Eu estou muito feliz por isso, porque Sim. a gente tem conseguido alcançar as pessoas. E outra coisa, a linguagem, né, mesmo sendo de tese de doutorado, eu tentei deixar uma linguagem acessível, né? Vai ter, lógico, alguns termos técnicos, né, porque aí é de praxe, não tem como a gente tem que dar um aval à academia de alguma forma, mas eu acho que na maioria na maioria das partes do livro, você consegue entender Sim, muito bem o que eu estou querendo trazer como debate nele. Então é sim. isso. E a gente está disposto a, daqui a 15 dias, na próxima quinta, estar junto mais uma vez, conversando com todos aqui. Preparem perguntas, né? Aham. Compartilhe com amigos a live, que não deu tempo para assistir ou não esteve aqui conosco. Manda para ele, né? E a gente vai repercutir nessa corrente para a gente desconstruir esse preconceito. Eu Isso posso mesmo. indicar mais 2 livros? Pode o quê? Indicar mais 2 livros? Pode. Olha, Local e o Global em Trânsito. Esse livro
né, do escritor Moacir dos Anjos, vai debater o Nordeste dentro da perspectiva global e local. Debatendo os conceitos, né? O que é local e o que é global. Vale a pena. Uhum. E o Galileia, né, que está no terceiro capítulo do meu livro, é o livro que eu analiso, né, de Ronaldo Corrêa de Brito, que eu espero um dia conhecê-lo. Quem conhecer Ronaldo também, gente, manda para ele a live, principalmente esse finalzinho, né, onde eu faço análise do livro mostrando como Ronaldo poderia ter avançado para um Nordeste, né, dentro de uma potencialidade, mas ele bota um pouquinho o pé no freio, né? É isso que eu falo mais ou menos no livro lá, pelas personagens potentes que ele conseguiu construir aqui. E é um livro que vale muito a pena ler, tá, gente? Leiam Eu fico Galileia. ficar só invejando os livros desse homem, o tanto que ele já leu. Mas, enfim. Daniele, um abraço, tudo de bom, sucesso aí, né, Valeu, nessa gente. literatura. Você, né, é um cabra que eu admiro pra caramba, pra caramba. Todo esse arcabouço de conhecimento que você traz pra gente. É danado de bom, né? É danado de bom, porque sempre vem a palavra. Eu penso em falar outra coisa, mas veio danado de bom. E vocês que estão aqui, né, quiserem conhecer mais também do trabalho de Onieri, siga o perfil dele, siga o nosso perfil aí, Marla Moreira _, para conhecer esse trabalho de divulgação, né, da literatura. Danado de bom, tenho o prazer enorme de ter tido esse contato com a literatura, tanto que a gente, né, cada dia descobre novos talentos aqui, e é um celeiro assim vastíssimo que a gente tem de escritores e de boas literaturas e das mais diferentes formas de escrever e de se expressar através da palavra, que acho que isso que é encantador. Ontem a gente falava sobre isso no grupo, que a gente precisa também pensar essa coisa né, do mercado se abrir para essa diversidade, porque ainda existem padrões do que é literatura, do que não é literatura. Acho que quando a pessoa expressa, né, nas mais diferentes formas, e cada literatura vai atingir um público diferenciado. Então, o que importa é que as pessoas estejam lendo. E existem pessoas, digamos assim, com níveis, eu não sei se a palavra seria menores, mas iniciantes, né, na leitura. Então, ela vai precisar de uma literatura também mais, né, iniciante, enfim. Tudo é válido, né, quando se está promovendo o ato de ler. Então é isso. Um abraço a todos vocês que participaram aqui com a gente e estejam aqui com a gente de hoje a 15 para darmos, né, prosseguimento a essa discussão muito boa. Tá bom? Um abraço, Um gente. abraço a Até a todos. próxima. Valeu, gente. Até mais.